Olá, Silvana. Boa Tudo noite. bom? Boa noite, querida. Que coisa boa, viu, a sua presença aqui nesse domingo, 12/12. Como você mesmo me falou, um grande portal se abrindo hoje. E antes de eu passar a palavra para você, eu estava aqui agora há pouco testando o vídeo aqui com a minha amiga, com a Amanda, e aí me veio aqui a intuição. A Silvana falou que 12/12 é um grande portal, de fato é, né? E como todo grande portal, a gente abre a cuca para receber mais informação e conteúdo de qualidade, que é o que você vai trazer para nós hoje. Silvana, obrigado por ter aceitado o convite. A gente já se falou nos bastidores, a gente já se conhece aqui do Instagram há esse tempo. Mas as pessoas que estão aqui entrando na live, a todos vocês, boa noite, tá? Quem vai assistir depois também, boa noite. Pessoal do YouTube, essa live vai pro YouTube. Pessoal do YouTube, não importa o horário que você está nos assistindo, tá? Eu quero com que vocês se sintam aqui também tão presentes quanto quem está ao vivo nessa live aqui do Instagram, ok? Silvana, obrigado, então. Eu vou deixar com que você se apresente, tá? Mas a Silvana é uma querida, é uma pessoa que trabalha aqui também nas redes sociais com muito conteúdo bonito, então eu já quero convidar vocês que estão na live e que vão ver depois para conhecer o trabalho dela, para conhecer as imagens lindas que ela oferece também aqui no Instagram dela, mas todo o conteúdo que ela traz pra gente aqui, que é muito profundo, pelo menos para mim é. E para ser profundo para mim tem que ser bem profundo, porque Áries, eu sempre gosto de pincelar, sou ariano, a gente gosta de coisa lá embaixo, no âmago, né, da nossa alma. O momento que a gente está passando agora é um momento em que a gente precisa acordar para a espiritualidade, para nós mesmos, lembrando que espiritualidade em primeiro plano somos nós, né? Então, por isso que eu convidei a Silvana, para a gente poder conversar um pouquinho sobre as nossas emoções, como é que a gente lida com isso a partir de agora, dessa live com a Silvana. Obrigado, Silvana, a palavra é tua. Obrigada, Ricardo, por esse carinho. E é uma admiração mútua, né? E deixa eu dar um oizinho aí também para a Tati, que entrou. Ontem a Tati estava na cerimônia do cacau aqui com a gente, uma delícia. E Coisa então boa. tem essa admiração mútua, né? A gente se conhece é porque eu te achei no Instagram. Eu falei, ai, vou fazer uma leitura de tarô. E foi bem no dia do seu aniversário, então eu sou muito grata, assim, né? Eu falo, viva a internet! Que- não é? Possibilita tanta coisa, né? Tanta conexão. Exatamente. Então, assim, o meu trabalho com o feminino, né? Na verdade, ele começou como um trabalho interno, né? Tava comentando assim, contando um pouco assim da minha história pro Ricardo, né? Na minha primeira gestação, meu filho nasceu, mas ele era muito pequenininho, o Lucas tinha 23 semanas, e aí ele sobreviveu, né, durante 3 semanas. Eu falo sobreviveu porque foram tantas intervenções, né, e UTI neonatal e tal, ele foi um grande guerreiro. E, na verdade, ele viveu, vamos colocar assim, vamos honrar essa vida. Viveu durante 3 semanas, depois ele veio a falecer. E isso foi um super divisor de águas, assim, na minha vida. Realmente mexeu com muitas emoções, várias emoções, muitas coisas, sentimento de culpa, muitas coisas, né? Porque eu acho que tem uma psicóloga que é a Ingrid Canhete, que eu gosto demais, assim, do trabalho dela. E ela fala assim, ai, Silvana, a culpa é lixo, né? A gente não faz nada com a culpa, né? E é verdade, é verdade. Acho que é uma das emoções que realmente a gente não, ela não tem algo que nos leve, que é aquilo que você estava falando de remoer os pensamentos, né? Ficar remoendo, né? Ai, mas se eu tivesse feito aquilo, ai, mas se eu tivesse feito aquele outro, né? E fica no ser. E parece que você vai, né? Num redemoinho que você, ao invés de sair daquilo, você vai se afundando, né? Cada vez mais. Cada vez Então, passei mais. muito por. Oi? A gente falou junto cada vez mais. Cada vez mais. Eu fiz um delay aqui no segunda voz. Você cada vez Ai, que mais. ótimo. Adoro back vocal, assim.
que significa sintonia, alinhamento, né? Quando a gente já capta que o outro tá querendo dizer. Só Uhum. pegar assim, um parêntese rápido aqui na tua fala, que é importante, é realmente esse remoer das coisas, né? E o que eu trouxe aqui no início é que me veio aqui de inspiração. Na verdade, nem foi uma fala tão minha. Mas eu tô me lembrando agora do que eu disse, que algumas vezes a gente pega essa má água, ou seja, essas mágoas, né? E a gente guarda como forma de choro, aquele choro que não sai. Né? Aí a gente sente isso aonde? Nos chakras mais inferiores, por isso as pessoas, inclusive uma coisa que eu falo muito assim, às vezes em consulta de tarô, eu começo a sentir aquela sensação ruim no estômago, que é uma coisa que a gente tem quando a gente está com uma água, ela desce. E aí a gente começa a sentir aquela sensação ruim assim, e outras pessoas trazem isso como um choro que não sai. Aí sempre vem aquela emoção para chorar e você tranca. Não é que você tranca, ela já não sai mais. E outras vezes, o que acontece? As pessoas levam isso para a mente. Aí depende muito também aí de cada pessoa, porque alguns são mais emocionais, outros são mais mentais, racionais, outros já são mais aterrados, aí vão sentir isso mais aqui no plexo solar mesmo. Mas assim, cada um traduz isso de uma... nem traduz, assim, encaixa isso dentro do corpo físico de um jeito diferente, né? E os pensamentos que a pessoa fica remoendo, que é o que você falou, né? Se eu pudesse voltar no tempo e fazer, sei lá, diferente, será que faria, Silvana? Conta pra gente, você faria diferente? Não, eu acho que essa grande aceitação, acho que a grande questão é aceitar. O Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, ele tem uma frase que eu levo muito comigo, assim, é, foi do jeito que tinha que ser, pronto, é aquilo. Era aquilo que você Mara, tinha que dar, era aquilo que você tinha para dar, e isso com relação aos pais é tão fundamental a gente ter esse reconhecimento, porque isso é uma das coisas que dentro do meu trabalho, assim, eu trago muito esse reconhecimento da ancestralidade. Então, assim, seu pai e sua mãe deram o que você precisava. E você escolheu eles como pais. E tá tudo certo. Então, foi do jeito que foi. E não só os seus pais, todos os seus ancestrais, né? Que a gente tem mais ou menos uma pequena multidão de uns 5.000 pessoas atrás da gente, até a gente chegar aqui, uma pequena sim, multidão. Então, é algo muito importante, realmente. Então, é isso. E depois que a gente se torna, então, né, pai e mãe, isso ainda vem mais forte ainda, porque aí você olha assim, você respira e fala, eu fiz o melhor que eu pude. Não quer dizer que poderia ter sido melhor ou que tem outras formas de fazer, ok, também tá tudo certo. Mas naquele momento era o que eu tinha para oferecer, né? sim, Ok, hoje eu tenho algo melhor, que maravilha que eu tenho algo melhor. Mas naquele momento era aquilo que eu tinha para oferecer, dentro do que eu conhecia, dentro do que eu sabia, dentro do que eu estava passando naquele momento, porque eu acho que isso é outra coisa. É muito legal, porque agora eu tenho filho adolescente, né? E aí eu deixo de ser aquela pessoa perfeita. Ai, isso dá uma alegria, porque enquanto eles são crianças, eles, né, nós somos os perfeitos, né? E agora na adolescência vai vindo assim, nossa, minha mãe também é humana. Que bom, né? Eu sou humana, eu sim, também erro, eu sim. também faço coisas que às vezes eu tenho que conversar com meu filho e falar assim, olha, eu agi dessa forma, mas na verdade eu tinha que ter agido desta outra. Não foi legal. Ou então eu chego e peço desculpa, falo, olha, sinto muito pelo que aconteceu. A gente tem um combinado, eu e ele, assim, a gente evita pedir desculpas, a gente fala, ó, sinto muito pelo que aconteceu, porque senão desculpa é aquilo da culpa, né? A gente entra Sim, sim. com as palavras, a gente São pequenos gatilhos, né? São pequenas coisinhas, né? Que se a gente ajustar, a gente melhora. A, a, São pequenos ajustes que a gente consegue melhorar isso dentro da gente. Olha só que Uhum. interessante o que você está falando agora. A gente tem um acordo, a gente não pede desculpa, a gente fala eu sinto muito. E só isso, e só nivelar isso já é, eu já vejo como se fosse uma ferramenta interna, a fala, porque o verbo é muito importante quando a gente fala de mágoa. A gente Uhum. verbaliza muito a nossa mágoa, porque
eu não quero trazer num contexto aqui religioso, meu interesse não é esse, mas assim, na Bíblia a gente tem isso, a boca fala do que o coração está cheio, né? E o coração está cheio do quê? Não é verdade? Portanto, eu vejo que a gente verbaliza muito as nossas mágoas, né? E é interessante isso que você falou, porque um pequeno ajuste na fala, um acordo entre vocês, então você vê bem, você já traz isso pro teu filho desde cedo, né? Então, Uhum. assim, nossa, é belíssimo isso, né? Da gente ajustar o verbo para poder já começar a transmutar isso dentro da gente. Incrível, maravilhoso. Porque desculpa, você coloca não é uma carga, mas você fica na dependência do outro, assim, te desculpar, né? Sim, E quando você fala eu sinto muito, você fala assim, olha, realmente eu sinto que eu fiz algo que não foi adequado, que não foi o melhor para esse momento. Então, e aí fica aquela coisa da autorresponsabilidade, porque aí é outra coisa que a gente precisa olhar dentro das emoções, né? Para é, se trabalhar a emoção e uma água, para perceber que essas águas estão aqui. Porque o que que é uma água parada, né? Porque choro que não sai. E como é que fica a água parada? Né? São águas que ou começam a cheirar mal, ou exato. e o aspecto também não é, né? Você Não é, percebe. Então é muito fácil a gente perceber externamente se a gente for assim, fisicamente falando. sim, Porque é tudo muito sutil, né? Essas coisas de sentimento, de tudo que não dá para pegar, né? Tudo que não é uma coisa material, assim, mas é uma coisa da gente sentir. Mas o corpo é isso, né? Eu achei muito interessante o teu exemplo, assim, para onde vão essas emoções? Nunca tinha pensado nisso, assim. Mas é aquela coisa, ou então, né? Aquele disparo, ou estômago, ou intestino, né? É muito é, rápido. a gente o corpo ele tende a estocar as coisas. A gente vê até isso, por exemplo, né? Eu não vou exemplificar muito, porque senão fica um pouco maçante. Mas, por exemplo, nosso corpo ele estoca gordura, ele estoca a energia que vai precisar usar depois, e ele estoca também as coisas que a gente não fala, as coisas que a gente não verbaliza. As coisas que a gente, por exemplo, vamos pegar um exemplo chulo aqui que todo mundo vive, relacionamento afetivo. Você Uhum, já passou por relacionamento afetivo que foi complicado para você, eu tenho certeza. Você já comentou uhum. comigo um pouquinho, mas eu vou deixar você falar no momento, se precisar. Mas assim, aonde vai parar tudo isso? Porque a gente sai de um para outro, de um para outro, de um para outro. A gente não se dá o tempo de curar. É uma conversa que eu já tive com várias pessoas diferentes ao longo de vários anos. Por que tanto engarrafamento de coisas e aonde é que o corpo está estocando tudo isso? Todas as palavras não ditas, todo o choro não chorado, tudo aquilo que você passou e que você acha que foi indevido, que o outro te fez, aí também já entra aquela coisa da vítima, porque a gente se vitimiza muito dentro de um processo de relacionamento, todos nós, eu, você, todos nós, a gente tem já algum momento, por mais que depois você acorda, você desperta, porque o despertar é necessário. E ele só acontece se você se vitimizar. Se você não se vitimizar, você não acorda para saber que, opa, tô errando aqui. Aí o corpo ele tende a estocar, né? Voltando lá aqui no link. Estocando aonde essas emoções? Aí a gente está entrando numa parte mais profunda, né? Que daí já é o meu business. Aí a gente está falando de corpo sutil, dos chakras, aí já desalinha chakra, aí já vem doença física. Aí a gente está falando já de forma pensamento, que eu falo tanto na internet, às vezes, forma pensamento, o que é? São pensamentos negativos, que muitas das vezes são emoções que se foram, que de tanto você pensar e repetir, ele se torna uma forma mesmo no seu corpo sutil, astral, por assim dizer, bem aqui corriqueiramente. Então, assim, isso vai ficando impregnado em nós. Nada que vocês, nós, deixamos de dizer, de fazer ou de viver, sai da gente sem que a gente cure isto. E curar isto é como? Resolver consigo mesmo e não com o outro, muitas vezes. Então, assim, sei lá, Silvana tem um relacionamento lá de trás, que deu zebra, que não foi bacana, vocês pararam de se falar do nada, aquele 5 de copas lá do meu tarô, onde a pessoa some, te bloqueia no WhatsApp, enfim. A vida passa, ai não, já superei isso. Não superou.
Porque você, naquele momento ali que você viveu aquela situação, aquela cena, o teu corpo registrou isso de alguma forma, emocionalmente. E esse registro, ele se armazena em alguma parte do teu corpo. Do corpo físico? Não por enquanto. Do corpo sutil. Aí é o que eu falei. Vai no chakra, por exemplo, vai que armazenou no seu chakra plexo solar, aqui nos básicos, né? Nas partes sexuais mais mal resolvidas e etc. A parte mais material. O que acontece? Eu já senti muito isso. Você começa a sentir um desconforto na barriga. É tipo um Uhum. tremorzinho que dá uma coisa assim, uma sensação ruim. Aí você acha que isso é ansiedade. A gente tem, dá nome para tudo, né? Ai, não, tô acho que tô ansioso. Nem sempre é ansiedade, é mágoa. É mágoa. É Uhum. vontade de chorar. Então, às Uhum. vezes a gente guarda isso onde? No plexo solar. Daqui a pouquinho você vai falar do ritual do cacau, né, que é Uhum. justamente essa liberação do plexo solar, não, desculpa, do cardíaco, do nosso chakra Uhum. cardíaco. Às vezes a gente toca no peito. E o peito, ele tem totalmente, essa região nossa aqui do chakra cardíaco, tem muita ligação com o quê? Com as lágrimas. Porque quando a gente se emociona no peito com a cena que a gente vê ou vive, aí a gente transborda. Aí vem o choro. Aí algumas vezes o que é? No chakra laríngeo. Aí começa a gagueira, começa a timidez, falar baixinho. Eu reprimo alguma coisa. Quando você vê uma pessoa muito, que tem dificuldade na expressão, algumas vezes, né, tem outros porquês também, mas eu interpreto isso e vejo às vezes como sentimentos que precisam ser liberados, tá? Aí armazenou aqui. Aí outras vezes vai subir pro mental, que é pior ainda. Por quê? A pessoa pensa e cria mais daquilo. Uma vez com que você repete o pensamento ali daquilo que você não conseguiu abandonar, não conseguiu perdoar, não conseguiu se libertar, né? Como você falou, eu sinto muito. O eu sinto muito cabe no pensamento também. Porque você repetir esse pensamento, eu sinto muito, você começa a liberar essa situação, porque você realmente começa a sentir muito por aquilo. E esse sinto muito é o que você falou, compreendendo que naquele momento eu fiz o melhor que eu podia fazer com quem eu era no momento. E a pessoa também, o outro também, ou as pessoas, a situação, né? E aí por aí vai. A gente estoca, a gente arma, o corpo humano é assim, é interessantíssimo, é um veículo interessantíssimo. A gente estoca emoções também. Vai lá, Silvana. Eu já falei aqui um livro na cabeça de você. Ah, maravilhoso. E sabe o que me vê, assim, e o que a gente sabe hoje é que nas mulheres, por exemplo, todas as memórias ficam no útero. Aí a gente Olha, fala de memórias, né? sim, Aí não necessariamente precisam ser mágoas, enfim. Aí vão ficar, N memórias vão ficar ali registradas. Então, é muito importante a gente cuidar realmente de como que a gente gerencia isso, né? Que vai ficar guardado ali. Tem as memórias. E aí, claro, o que dá para fazer é ir liberando essas memórias. Porque em algum momento interessante. Diga, pode falar. Diga. não, eu queria te perguntar, você na sua vida teve algum momento em que você sentiu bloqueio físico no seu corpo ou para viver um relacionamento por conta dessas memórias, enfim, uterinas ou até mesmo a nível sexual? Você já teve algum bloqueio, alguma dificuldade? Ah, várias vezes. Várias vezes, várias coisas. Muitas coisas. E que, na verdade, eu só fui me dando conta, depois que eu comecei a trabalhar. Porque quando a gente fala em sexualidade, a gente acha que é só sexo, né? Mas não É, é. Algo muito maior, né? É algo que tem a ver com a sua energia vital, tem a ver com o seu poder criativo. E eu fui percebendo que justamente o que aconteceu comigo, né, na minha primeira gestação, foi um dos bloqueios muito grandes que eu tive, justamente porque você recebe um diagnóstico de incompetência de colo uterino, né? Você se acha incompetente, assim, total. Então, é um diagnóstico muito. Ele é muito, assim, que tira a sua competência, né? Que tira total, assim, você se acha. Então, isso teve um impacto muito grande, assim, dali. Por isso que foi um grande divisor de águas em muitos sentidos. E
o que que eu procurei fazer com isso tudo? Porque eu acho que isso que, que a gente precisa trazer hoje, né? É pegar todas essas situações assim que foram, digamos, tristes e talvez muito traumáticas e perceber que por algum motivo eu tinha uma grande missão aí de trabalhar com mulheres e de poder trazer toda essa minha experiência de como se perceber enquanto mulher de uma forma mais gentil, digamos assim, né? Então, comecei aí em 2011, 2012, eu comecei a estudar muito, 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 assim, essa questão do meu feminino, de como eu lidava com os meus com as minhas questões do feminino, desde o meu ciclo, né? E aí eu comecei a perceber que, puxa, eu não sou só uma Silvana, eu sou quatro durante o mês, que tem a ver com essa nossa ligação com a Lua, né? Olha só que E incrível. então, isso já foi assim eu me perceber dessa forma, começar a me entender e saber que, por exemplo, é, um dia que eu recebo a minha lua, o dia que eu fico menstruada, e eu já ouvi isso de muitas mulheres, não, olha, eu menstruei, agora eu vou fazer a faxina da casa. Eu, não, querida, você não vai fazer a faxina da casa. Não hoje. Por quê? Porque você precisa. Mas as mulheres. Oi, Nath, querida, boa noite. Sabe? Não, hoje não. Você não vai fazer isso hoje. Se permita ficar muitas vezes mais sentada, mais quieta. Se permita se abraçar, se tomar um banho mais demorado, dormir um pouco mais. E aí, depois que se passar a sua lua, e você faz o seu super faxinão quando você tiver na sua fase, porque são quatro arquétipos, né, que a gente tem. E também isso não quer dizer que todas as mulheres vão sentir dessa forma, ou todas as pessoas que menstruam, né? Hoje a gente também precisa ampliar o nosso vocabulário. Então, não é todas as pessoas que menstruam que vão ter as mesmas coisas. Mas quando a gente fala de arquétipos, né? Eu acho que isso, por isso que o Jung se interessou tanto pelo tarô e estudou o tarô com tanta profundidade e, e foi a primeira vez que eu ouvi falar quando eu fui estudar Jung, assim, né, que eu comecei a estudar arquétipos, me encantou profundamente, porque aí você começa a entender grande parte, assim, da sua vida, né? E aí a anciã, por exemplo, que tem a ver com esse período, então, da sua lua, da lua nova. O que que é a lua nova? É o máximo de escuridão da lua, né? É aquela quando ela fica 100% escura. E é onde a gente precisa se dar uma recolhida. E ao mesmo tempo é aquele momento para você pensar no novo, pensar em novos projetos, fazer a semeadura, pensar o que que você quer para esse novo ciclo de 28 dias. E isso é bem importante, sim. E a gente está falando, claro, das pessoas que menstruam, mas as que não menstruam, os homens, enfim, eles também têm são mexidos aí pela Lua de uma forma diferente, mas também são, porque eles também têm energia feminina, né? Então é bem importante começar também a se observar como é que. E fazendo um parênteses, assim, falando de ancestralidade, meu pai era uma pessoa super ligada assim na questão lunar, então ele falava assim para mim: "Ai, agora a lua nova é bom para plantar". E aí quando ele precisava Sim, podar uma árvore, ele falava: "Ai, na lua crescente". Então, assim, o quarto de lua, ele usava esse termo também, quarto minguante, quarto crescente, ele usava muito esses termos, né? Então, tá lá, tá nas minhas memórias, né? Então, quando eu fiquei sabendo dos quatro arquétipos, isso acendeu, já tinha uma sementinha dentro de mim. E então, voltando, né, do arquétipo da anciã, que tem a ver e tem a ver com a estação do inverno também, porque é um movimento de recolhimento. Então, esse período é bem importante que a gente fique um pouquinho recolhida. Não quer dizer que a gente não possa fazer o que está sentindo no momento, mas não se cobre por isso. Porque eu me cobrava assim muito de ser totalmente linear, né? De ser a mesma todos os dias do mês, ou seja, algo hercúleo, impossível de cumprir.
Tipo, Sim, 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 sim. Adorei a expressão. Adorei, adorei. Adorei, usarei, inclusive, tá? Co- eu Ctrl adoro. V, Ctrl C. Preciso que as pessoas entendam. Quando eu quero que elas entendam. Oi, Rosane. Oi, Solange. Boa noite. Bem-vinda, E querida. eu, assim, quando eu quero expressar que é um esforço muito, eu falo, gente, é um esforço hercúleo, é de Hércules, os 12 trabalhos, Ai, adorei. tem empatia por mim. Mara. Vou dar um exemplo. Por exemplo, se eu tiver que dirigir quando eu recebo a minha lua, por exemplo, fazer uma viagem, vai, seja de 2 horas, para mim é um esforço hercúleo. Porque, assim, eu até fiz um post hoje disso, assim, fiz um story curtinho, assim, que eu fico extremamente criativa, e fico intuitiva e tal, mas eu fico zero para coisas super, assim, banais, assim. Simples, né? Eu já fiz isso de dirigir, né? Já fiz, mas eu tenho que ficar, tipo, muito atenta em cada coisa. Claro que eu sempre fico quando eu estou dirigindo, mas eu já sei. Então, assim, se eu puder evitar, eu vou evitar, Tem gentilmente. Agora, alguém que tá se identificando. Tem alguém se identificando com a tua fala, que tá subindo o coraçãozinho aqui, ó. Não é só você, não. Tem mais alguém aí, hein? Se manifeste. Quem é? Manifesta aqui nos comentários. Você que também, quando recebe a energia desta lua, para as coisas no meio simples, você começa a escorregar no quiabo. e aí, tudo bem, porque você não fica se sentindo a pior das criaturas, né? Você Sim. acaba falando, tudo bem, é assim mesmo, tá tudo certo, né? E eu já observei e passei essa gentileza para outras mulheres que se cobravam muito. Do tipo, ai, falo, dá, por exemplo, né? Porque eu faço atendimentos individuais. Nath, lógico, isso aí, né? É bom também comentar, né, Ricardo, se alguém quiser fazer uma pergunta e tal, que isso Sim, seja sim, muito orgânico aqui, né? Que as pessoas claro. podem É um perguntar. bate-papo, tá? É, Não é palestra, não. É bate-papo. Vocês podem bater papo conosco. é isso aí. Fiquem à vontade, né? É E isso. outra coisa também, né? Esses times no meio da fala, essas risadas que a Silvana traz, isso é ferramenta de cura, isso é ferramenta de liberação de emoções. É importantíssimo a gente acrescentar isso aqui, que é a ferramenta que eu, Ricardo, mais utilizo em mim, né? Para poder limpar e curar. E também, quando eu estou nesses momentos, porque assim, como você falou, o homem também recebe as influências lunares, porque a gente, né, as polaridades, yin e yang, positivo, negativo, masculino e feminino, né? E lembrando que positivo e negativo não significa que é bom ou ruim, não, né? Aí já é uma outra live. Mas assim, eu também recebo, e assim, a forma como eu lido com isso, com graça. Entendeu? Se a gente tropeça, como eu brinquei aqui, né, Silvana, se a gente escorrega no quiabo, igual você tá falando assim, para eu dirigir 2 horas, eu preciso prestar muita atenção. Se a gente tá passando por um momento assim, a melhor coisa que tem é dar risada, né, entrar na vibe, né? Tamo na vibe da lua, tipo, igual a lua minguante, que eu tô tentando tampar o fone pra não pegar barulho. Não adianta. A lua minguante, por exemplo, né? Antigamente tinha-se muito aquela questão mesmo, como você mencionou dos nossos ancestrais mais recentes, né? Pai, avô, avó. Na lua minguante não se pode plantar, né? Não é um bom momento. Então, assim, tem que ser na crescente, igual as mulheres tinham também, assim, cortar cabelo na lua crescente para crescer o cabelo. Umas coisas. Ela é crescente, né? Então, assim, umas coisas que ah, a gente vê que está muito ainda enraizado na gente. Tá muito vívido na gente ainda, tanto é que a gente se lembra. A gente só traz isso hoje de uma outra roupagem, ou seja, a gente fala sobre isso de um outro jeito hoje, das influências da lua, mas se a gente lida com todo esse processo e essas influências, tanto lunares quanto o que está dentro da gente também, assim, já começa a eclodir mais. A gente lida com felicidade, com alegria, com gargalhada, fica mais leve.
fica mais fácil de lidar. Aí eu acho. Sabe? Dar risada da gente mesmo. Eu acho a Silvana Mara, aquela da risada dela mesma. Eu adoro isso. Eu sou assim. Eu dou mesmo. Na falta, eu sou a atriz e a plateia, entendeu? Já dá risada de mim mesmo. Já não fica, não passa em branco. Né? Já tá Sim, tudo certo. Porque tá é o tudo jeito, certo. né, de lidar. Eu acredito, Ricardo, que quando a gente passa por grandes perdas, né, o Fabrício Carpinejar, que eu gosto muito das falas dele, das coisas que ele escreve, ele fala assim, que quando a pessoa passou por um grande trauma, não tem como ela ser a mesma pessoa. Eu sinto isso em mim, né? Então, eu acredito nisso, que tem tantas coisas que a gente tem para agradecer, tem tanta coisa que eu não sei, porque eu sou fonoaudióloga de formação e eu acompanhei já muitas pessoas que, ou pode parecer meio trágico, mas é que se a gente não vive em si esse mundo, a gente nem imagina. Às vezes a pessoa passa por um câncer, por exemplo, de língua, e ela precisa tirar a língua, quer dizer, é uma coisa que é e aí, qual que era a coisa, a bandeira das fonoaudiólogas? Ok, ele está sem o câncer, porque aí para o médico, né? Gente, obrigada pelos médicos, não é nenhuma crítica, são, né, Claro. ótimos, mas tem, a gente percebia assim que faltava aquela coisa assim, ok, tá, a pessoa está sem o câncer, mas ela não consegue falar. Quer dizer, como é que ela vai se comunicar? Então a gente tem muito essa bandeira, né, enquanto profissional, assim, fala, tá, ok, mas e aí agora ele precisa se comunicar, ele precisa comer, ele precisa. Então é nesse sentido, e eu acho que é isso, a gente precisa, a gente sempre tem muito mais para agradecer. E eu acredito que uma das coisas, né, Ricardo, da questão das emoções, é isso, da gente, a gente tem, eu tenho um hábito, né, de agradecer à noite, antes de dormir, eu falo assim, aí por tudo que eu não estou lembrando e nem sei que eu tenho que agradecer. Sabe, livramento? Aquelas coisas Sim, que você foi livrado, assim, sim. que que você nem imagina, porque como que você lida com situações as mais diversas na vida, as mais diversas que acontecem. Uma delas você trouxe e eu super agradeço por você reconhecer isso, assim, porque eu já fui, inclusive, as mulheres são um tanto criticadas por isso ainda, né? Ai, ri mais baixo. Nossa, como a sua risada é alta. Nossa, ouvi você lá. Eu já ouvi de tudo. E já me incomodou, e já fiquei, e já recolhi muita má água por causa disso. Pois Ou é. eu olho para a pessoa e respiro. Falo, ok, é a sua sensação, mas eu vou continuar rindo e vou continuar rindo alto, porque Eu não consigo parar. foi, Eu não consigo parar. I'm sorry, eu não consigo parar. Eu não consigo parar. né? Agora, É claro, engraçado. Olha, é engraçado. Deixa eu pegar um link também, porque tem super a ver com o que você está falando. Esses dias no canal, né, me reiteraram assim. Sempre parece uma mensagem do nada lá, né? Nossa, você tá rindo daquilo que nem tem graça, você riu o tempo todo. Aí dá vontade de responder. Eu não respondo, né? Assim, inclusive é bom ficar registrado aqui nesse vídeo que eu não respondo esse tipo de comentário. Mas assim, eu fiquei naquele momento, eu fiz né? Não foi nem um olhar para dentro de mim mesmo, não, mas foi assim, uma introspecção onde eu pensei assim, como que ainda tem gente que acha ruim rir. A gente compreende que tudo é questão de frequência, né? Então, assim, se uma pessoa não consegue dar risada, ou não consegue entender a graça do outro, a gente precisa também, assim, compreender a graça do outro, né? Eu não vejo assim, não. Mas, por exemplo, se você é uma pessoa espalhafatosa, que ri, e a palavra espalhafatosa não significa que é escândalo. Não, eu não vejo assim. É que falta graça no mundo, falta olhar para o belo, falta a gente enxergar que o riso do outro pode ser o motivo do nosso também. Entendeu? Eu não consigo ver você sorrir e não sorrir junto. Eu, Ricardo. Mas é uma questão de sintonia, questão de frequência. Eu me alinho com essa felicidade, sabe? Eu sinto graça, eu vejo graça nas coisas. E eu pensei, falei assim, nossa, como que pode?
claro, foi um pensamento crítico, né? Foi um julgamento, estava lá no arcano número 20 do tarô, o julgamento. Fazendo um julgamento. Como é que pode uma pessoa não conseguir dar risada também, sabe? Ficar na risada também. Né? Não precisa assim compreender a graça do outro, mas, né? Sorrir e colocar para fora aquilo que a gente é no momento. É importante a gente reconhecer. No momento estou assim. Né? Eu não gosto nem de falar assim, eu sou isto. Não, eu estou isto. Então, no momento estou muito feliz. No momento estou espalhafatoso. No momento estou... E assim é todo mundo. Né? Então eu acho importantíssimo o teu riso. Eu acho importantíssimo essa forma de curar dando risada. Porque numa gargalhada e numa palhaçada de alguém que você dá uma risada, você coloca para fora às vezes e nem percebe. É o que você fala bastante, é sutil. E é verdade. Rir é uma limpeza sutil. Então tá aí, ó, para quem quer saber qual é a ferramenta que mais me convém é dar risada, porque me limpa, me cura, me transmuta e me ajuda a passar por situações delicadas ou influências energéticas mais pesadas, né? É uma sabedoria isso, tá, gente? Dar risada é uma sabedoria que a Silvana ensina para todo mundo. Eu acho isso. Você sabe que tem estudos que o riso ele traz o ácido nídrico, que é o ácido que tem no Viagra, que é essa Olha coisa só, da animação. Então é uma coisa que é científico já está claro, comprovado. Então tem hoje em dia não é que hoje em dia, mas enfim, a gente vê, né, tem yoga do riso, tem uma amiga minha que trabalha, a Nelise, que trabalha com a questão do riso, ela tem até uma página no Instagram sobre isso. Então, isso tá muito. Alguém mais aí tá se identificando também, que bom. porque E tá é seguindo. isso. Coloca depois qual que é o arroba do Instagram dela? Fala aí pro pessoal Tem poder é o pesquisar. Sorria para você. É, eu vou colocar aqui, Sorria. Uhum, sim, Você. sim, é importante. É É, importante divulgar trabalhador da luz. É importante divulgar quem entrega energia positiva. Eu sou super a favor. Super a favor. eu também, também. Mas e aí, falando assim, por que que eu consigo também rir? Porque daí depois que eu consegui entender que eu tinha essas quatro mulheres dentro de mim, né? Então, assim, que tem essa questão da anciã, depois a gente vai para a lua, para a fase donzela, que é a fase da lua crescente, que é a fase que é o nosso aspecto, digamos, mais yang, assim, que é aquele que vai, né? Aquela deusa Artemis, assim, que ela vai com a flecha, caça e volta. Que a gente está com aquela energia toda, por quê? Que é primavera, né? Passou o inverno todo ali quietinha, né? A semente. Aí chega a primavera, e aquela explosão de energia. E depois a gente vai, então, para o nosso arquétipo da mãe, né? Que é a nossa fase. Então, a lua crescente, né? A primavera, a donzela é pré-ovulatório. E aí a gente vai para a fase mãe, que é a fase da ovulação, que é a fase do verão, que é a fase da lua cheia, né? É o nosso, assim, e é onde as mulheres, quem menstrua, tem que tomar muito cuidado, porque a gente está cheia de energia, a gente assume um monte de compromisso. Aí, né, agindo um monte de reunião, de projetos, de coisa. Eu tô falando que assim, aí quer cozinhar para o mundo, quer fazer mil coisas. E aí, quando chega na fase da feiticeira, que é a próxima, que é a lua minguante, que é o outono, aí vai começando assim, por um lado, no começo do ciclo da feiticeira, a gente também está bem a mil. É uma fase que a gente tem que é aquela coisa da tensão pré-menstrual e que é tão difamada, tão, né? Mas é um tempo, eu falo que poderia ser substituído por um tempo para mim. No sentido assim de você, porque tem uma conexão com a estação do ano que é o outono, é de você realmente se desapegar daquilo que já não serve mais. Pensa naquelas folhas que vão caindo das árvores. E o outono ele tem muito isso, ele traz esse convite.
para a gente Que se lindo. desapegar do que não precisa mais, né? Então, muitas vezes a gente vai falar coisas que não deveria. Então, é uma fase que eu evito muitas vezes, ou certo, se eu sei que eu tenho alguma questão com uma pessoa, eu não vou marcar uma reunião com ela naquela fase, porque talvez eu fale coisas que depois eu me arrependa. Por quê? Mas, por outro lado, se eu tenho decisões para tomar, se eu tenho que fazer coisas que requerem essa energia de. Tem uma deusa indiana que é a deusa Kali, que é a deusa que Hum, é já a. cantei muito pra Kali. Oi? Já cantei muito pra Kali. Já É mantrei, importante, né, no né? caso. Ela vem que vem com tudo. Vem fazendo toda. Conclui tua fala. Porque eu vou falar exatamente o que você vai falar aí. Kali e Quem conhece Durga, para Kali mim, são as sabe. duas Kali assim. Durga. Uhum. É, são as duas deusas que, quando eu preciso dessa força para Olha, realmente, né, realmente dar um fim, às vezes é dar um fim, às vezes eu tenho um hábito seu que não é bom, um mau hábito, né? Porque assim como tem as más águas, tem os maus hábitos, né? Então, coisas que você realmente precisa. é, Dá um fim naquilo. Ou você precisa se desapegar de coisas, de hábitos, enfim. Então é bem importante trazer a Kali e a Durga. Diga, é por favor. importante também pensar bem antes. Uhum, É importante pensar bem antes de ficar manipulando esta energia, evocando essas forças, né, Silvana? Porque a gente às vezes fala assim, eu sei que tal coisa me faz mal. Inclusive, há uhum. pouco tempo atrás, eu li um post do Padre Fábio de Mello, eu até compartilhei, tá aí no meu feed, em algum lugar, lá embaixo, eu posto muitas coisas. E aí acontece, aonde ele traz isso, né? A gente busca se encontrar com as pessoas que nos fazem mal, a gente vai atrás, né? E eu me vi muito naquilo ali. E é justamente aí onde é que entra a Kali nisso daí. Então, ela remove. Ela vem fazendo a dança da remoção, é quase que a morte no tarô e a torre juntas. Kali é uma destruição de tudo aquilo que a gente pede para destruir. E algumas vezes é importante a gente ter consciência da nossa verdadeira intenção. A verdadeira intenção é aquela que o seu coração vibra, que você sabe que eu quero resolver isto. Aí você pede para Kali. Agora, se você acha que quer resolver algo na sua vida, não pede. Porque vai resolver. Quando você realmente entra em sintonia, quando você realmente ali está em devoção, tá vibrando, você sabe que a coisa acontece. Pode mais cedo ou mais tarde, acontece. Eu falo isso de carteirinha assinada, porque eu já evoquei muito essa força, essa energia. E quando as coisas começam a se sincronizar, e eu já me vi assim, sabe, Silvana, colocando um pezinho para trás, recuando. Não, eu acho que. Tipo assim, um exemplo, tá? Pra vocês entenderem o que eu quero dizer. Tá, sei lá, eu tô cantando um mantra pra Kali, é uma forma de trabalhar energia, é cantar os mantras, uma das formas, tá? Eu gostaria de, né, ter pessoas melhores à minha volta, que têm pensamentos mais positivos, pessoas que estão mais alinhadas com quem eu quero ser amanhã, vai, sei lá, com quem eu quero me tornar. Aí começa a ter desentendimento com amigos próximos, pessoas que você teve uma vida inteira juntos, começa a, sei lá, uma coisinha aqui, outra ali, que te chateia, e você ouve uma coisa de alguém, e você fala assim, nossa, mas essa pessoa então é falsa, porque falava isso, ela tá falando isso pra mim, então você não está conseguindo compreender que você pediu por aquilo. A pessoa não está mais alinhada com você. E vai aparecer alguém que está mais alinhado com você. Aí também remove o que às vezes. É importante a gente ter consciência do que a gente pede para transmutar, para liberar, para desapegar, porque às vezes sai o teu namoro, acaba o teu casamento, acaba o teu trabalho. Catarse. Kali Durga promove catarse profunda na vida dos devotos.
E a gente nem sempre está preparado para abrir mão de fato daquilo que a gente sabe, tem consciência que nos faz mal. Tanto tem consciência que estuda sobre isso, busca isso, faz os mantras, ou enfim, se conecta e pede, quero que tire tudo que é ruim na minha vida. Cuidado com essa frase. Tudo que é ruim, cuidado com essa frase. Tem coisa que a gente não está preparado. Tem uma frase da Clarice Lispector que eu não lembro exatamente como é, mas ela fala algo assim, que ela não vai retirar aquilo porque senão vai desmoronar as outras coisas. E Perfeito. e gerenciar as emoções é isso, é a gente perceber o que realmente vem da nossa. Ontem eu estava comentando sobre isso, das decisões, como a gente toma as decisões. Então, que a gente tenha intenções, porque intenção é algo que vem de dentro do nosso interior. E expectativa é algo fora, é externo. Então, o que você pode gerenciar é a sua intenção, qual é o seu intento naquilo, de que lugar está vindo. E uma coisa assim que eu tenho procurado também vivenciar é que eu assisti um vídeo, né, da Júlia, da Jojo, que ela fala disso, que ela fala assim, da onde que você está fazendo a sua escolha? Se é do amor ou do medo? De qual dessas duas? Porque o medo é algo que paralisa a gente e o amor é algo que movimenta. Então, de você ter esse discernimento de perceber da onde que você está partindo essa decisão, né, que você está tomando. E parece simples a hora que a gente fala, mas a hora que a gente realmente se recolhe e se coloca. E tudo bem, medo, vamos acolher o medo, porque ele é que nem sal, ele é importante, porque ele te previne, né? Você está no abismo, o que que faz que você não avance? Claro, você tem aquele receio de cair, então você dá um passo atrás. Então, que ele possa. E aí, a hora que eu dou um passo atrás, que seja aquele meu eu observador, que possa observar o que está acontecendo, para eu poder, como. Porque a hora que a gente se coloca como observador, é como se fosse o nosso melhor amigo, né? Que está observando de fora e consegue ver coisas que a gente dentro não consegue. Então, no momento que a gente faz essa análise, né, faz essa. É como se a gente pudesse olhar de cima, né? Como se a gente pudesse ter essa visão tridimensional, a gente pudesse ter essa. E aí, com isso, tomar as melhores decisões e gerenciar. E, e voltando lá na feiticeira, muitas vezes, essa questão desse arquétipo tem a ver também que se a gente está naquele momento de muita raiva, o melhor às vezes é não continuar a conversa. Dá um tempo para depois você continuar conversando. Inclusive com você mesma, que volta naquilo do começo que a gente estava falando, que fica no. Porque o quanto. Quem mais agride a gente? Muito Nossa, provavelmente a gente mesmo. sim, sim. Nossa. A nossa autorresponsabilidade. E, e te digo assim, sabe, Ricarda, o que eu observo, eu sei que tu atende muitas mulheres, as mulheres, assim, ou sei lá, as pessoas que estão nessa energia do feminino, né? Que tem essa energia do feminino mais forte, enfim, que se identificam mais com esse comportamento, como se autoflagelam, como que se autocobram muito, assim. A gente já tem. E aí, quando a gente descobre, quando eu me acolhi nessas quatro faces, não que o externo não continue cobrando, ele continua, mas aí a gente volta naquilo, não, hoje eu não vou fazer a faxina, hoje eu vou dormir mais tempo, hoje. E tá tudo bem, porque daí eu não fico me autocobrando com relação a isso. Então eu fico em paz comigo, com a minha escolha. Eu fiz a minha escolha a partir do amor. Então, amor a quem? A mim mesma.
que eu mereço esse tempo e tá tudo certo, ou eu quero ficar mais quietinha, quero ficar no meu canto, quero ter esse momento de talvez ficar meditando, enfim. E aí fazer isso sem culpa, né? Era o que a gente estava falando antes. Então, Sim. isso é algo assim que é simples de se fazer e, e é algo que a gente pode observar todos os meses, todos os ciclos lunares, e é importante a gente observar um hábito assim que é importante também é de ter o que se chama de mandala lunar, que você vai anotando o que você observa a cada dia dentro do seu ciclo. Que você vai ver que tem coisas que se repetem. Então, é importante para você, ou algo que você percebe que é uma ferramenta, que é algo que você pode utilizar, que realmente é um recurso, e outras coisas que você vê assim, não, mas toda vez que eu menstruo, eu quero fazer faxina. Não, gente, então tem alguma coisa aí que não tá, que eu tô me auto-sabotando, tô me boicotando, eu não tô me permitindo esse tempo. Ou então eu não estou conseguindo, porque né, você estava falando de relacionamentos afetivos. É super importante você falar do seu ciclo, por exemplo, para sua parceira, para o seu parceiro, enfim. É super importante você falar. Por quê? Porque aí ele vai poder ou ele ou ela, enfim, vai poder te entender muito melhor. E vocês vão poder ter um diálogo, porque essa é uma das grandes paixões assim da minha vida, assim, a comunicação, o como que a gente usa as palavras, o como que a gente se comunica. E, e é algo muito incrível assim que eu já pude estudar e quero estudar mais ainda é a comunicação não violenta, que ela parte desse princípio da gente falar o como a gente está se sentindo. Então, olha, quando você faz tal coisa, eu me sinto assim. E você não vai normalmente como que a gente faria? A gente fala assim, olha, porque você fez isso, isso, isso e aquilo. E aí Hum, e aí o que que acontece com o outro? É tipo gato, né? Quando vê cachorro, fica assim, se ouriça. Uriço. Aqui, Miss, a gente fala que é ouriçar os pelos, ouriça os pelos. É. Olha, que interessante, Silvana, você me deu um gatilho aqui só para eu assim, comentar rapidamente. Eu nem sei quanto tempo de live que a gente já tá, né? O Instagram tem mania de cair. Mas assim, como seria estar no relacionamento? Uma pergunta que eu deixo para quem está assistindo, para quem vai ver depois. Como seria estar no relacionamento onde você tem vontade da presença do outro e não medo dela? Conheço muita gente e já estive em relacionamento que eu tinha medo, e as pessoas, no caso, quando o outro ia chegar. O receio, uma Uhum. rejeição da presença do outro. Eu já estive em relação assim, que hoje a gente compreende que também é uma relação abusiva. Porque se o outro te provoca medo, por que você está nesse relacionamento? Você tem que querer a presença do outro. Eu conheço muitos, é claro, né? Eu não vou aqui mensurar nada, mas assim, tenho clientes, né? Consulentes de tarô, vivem essa situação e eles não percebem que eles vivem essa situação. Eu percebo. O tarô deixa muito claro pra gente, uma ferramenta maravilhosa, basta saber usar. Deixa bastante claro pra gente o sentimento daquela pessoa diante do outro que ela está dizendo que ama. Mas ela tem medo dessa pessoa, da presença, causa ali um impacto negativo, não é positivo. Então, aquele friozinho da barriga que a gente deveria sentir dentro de uma relação, lá no começo a gente sente, mas depois transforma naquela sensação ruim que eu mencionei no início da live, né? Quem entrou agora, depois assiste lá no começo, onde eu falei daquela sensação ruim que fica no nosso plexo solar, ou seja, na barriga, tá? Quando a gente está com mágoa. E aí pode ser medo também. Tá? Tem vários sentimentos, são emoções, né? Várias emoções que acarretam isso. Mas eu conheço muita gente que está no relacionamento que a pessoa teme a chegada do parceiro em casa, teme o momento do encontro, mas teme de temer. Tenho medo, não sei do que é esse medo, mas eu tenho medo. É como se o outro impusesse um respeito estranho, sei lá.
Sabe assim, quando a criança apronta, que sabe que o pai vai bater? É esse tipo de sentimento que eu percebo em um monte de consulente meu dentro de relacionamento afetivo, né? E que dá para limpar, dá para transmutar. Fala para nós, Silvana, assim, para eu poder já pegar aqui o gancho que eu não sei quanto tempo a gente tem de live. Quais são os rituais que você já trabalhou na sua vida para purificação dos seus sentimentos, para se compreender melhor, para se aceitar? O que você já fez? Você já contou um pouquinho das fases da lua, como é que você, o que dá para fazer, Uhum. mas tem algum outro ritual? Por exemplo, você comentou e eu vejo você postando a respeito do ritual do cacau, né? É que você está fazendo aí a sua formação nisso também e você mencionou para mim que, né, libera o nosso cardíaco para que a gente tenha mais empatia, essa empatia também com a gente mesmo. Fala um pouquinho para mim sobre isso aqui, para quem está É, nos assistindo. isso 2022 com certeza eu vou me tornar uma guardiã do cacau e aí eu vou poder oferecer as cerimônias. No momento que eu tenho feito, eu tenho usado ele regularmente, então eu terminou ontem, inclusive fiz uma imersão de 21 dias. Imersão no seguinte sentido, foi online, mas eu recebia todas as orientações e fazia em casa, né, fazendo em casa. Teve um ritual aí de início, um ritual de final. E o que a gente tem feito aqui na minha casa, né, que eu tenho postado, que tem sido maravilhoso, né, junto com a Stefânia Michaelsen, ela sim é uma guardiã do cacau. E aí a gente tem feito aqui em casa, ontem nós completamos a quinta vez que a gente fez, né, nos reunimos aí em grupo, porque a gente sabe que então, respondendo aí a tua pergunta, uma das coisas que eu percebi lá em 2012 é que eu precisava de círculos de mulheres para fazer esses rituais, para poder trabalhar essas emoções, todas essas más águas, que é algo que eu comentei lá no iniciozinho da live, que é a questão da gente reconhecer a nossa ancestralidade. Então, é da gente resgatar é, todo esse movimento de estarmos juntas numa roda e perceber que o que eu sinto, quem está comigo do meu lado muitas vezes também sente. Então, isso foi algo que despertou muito em mim. Eu li um livro da Mirella Faur, que é Círculos para Mulheres, e lá eu ficava lendo os rituais, eu falava, eu quero fazer esse, quero fazer esse. E aí, em 2014, eu comecei a conduzir círculos de mulheres. Em 2016, eu fiz a minha primeira formação com a Miranda Gray, que é a criadora da Bênção do Útero, que acontece. Então, esses são 5 encontros mundiais que a gente tem. O próximo é dia 19 de dezembro, agora, que é o Círculo das Irmãs, e que todas as mulheres são em torno de umas 300 mil mulheres no mundo que se reúnem em 4 horários diferentes. E aí tem os atendimentos individuais também, que é a bênção do útero individual, a cura do útero individual, a cura da alma feminina. E, além disso, estou acelerando aqui um pouco por questão de tempo que a gente tem, que é a questão também que eu tenho usado muito. Eu fiz uma formação em aromaterapia clínica, que é trazer os óleos essenciais para trabalhar todas essas emoções, porque a gente sabe que as doenças elas vêm muito desse campo emocional que não foi bem gerenciado. Então, se eu não gerencio muito bem, o meu corpo ele vai manifestar em algum momento, né? Então, assim, são formas que eu encontrei em mim. Tudo isso que eu trabalho hoje com as mulheres, tudo isso eu trabalhei em mim. E para dar exemplos, eu falo que sempre é importante as pessoas saírem com algum presente desses bate-papos, né? Algo que ela possa fazer Hum, amanhã. Então, independente de se você cicla ou não, isso eu falo de mim, mas eu sei que tem os homens, eu vou falar algo que eu sei que tem os homens que também plantam seu sêmen, eles também plantam a sua lua, então também fica aí um convite para os homens para fazer, mas claro que aí eu não sou a pessoa para dar detalhes disso, mas isso é possível também e isso vai trabalhar muito bem os homens, né? E aí você plantar a sua lua, você coleta o seu sangue menstrual e você
devolve para a natureza. Coloca, faz um ritual ali, oferta para Pachamama, para esse grande útero que nos acolhe, que traz toda essa abundância, né? Que era o que antigamente as mulheres faziam lá nos primórdios, elas ficavam na tenda vermelha, ou seja, todas elas menstruavam muito próximas ou ao mesmo tempo e elas ficavam ali quietinhas na tenda, costurando, conversando, passando os seus saberes. Então, é muito isso. A partir do momento que eu comecei a resgatar todos esses saberes ancestrais, é, isso me traz muito recurso para eu lidar com as minhas emoções, para eu saber que assim vão aparecer, é, por exemplo, eu vou estar muito sensível num dia, por exemplo. Eu vou estar nessa fase pré-menstrual, vou estar mais chorona, ou então, dependendo do que me disser, já vai entrar atravessado. E aí eu já vou saber, assim, que não é a pessoa, muitas vezes ela fala aquilo do mesmo jeito, mas eu é que estou num período. Então, se conhecer, se eu puder dizer assim, olha, se autoconheça, se auto-observe, né? E se goste, se ame, porque acho que para a gente poder gerenciar bem emoções, a gente precisa se amar, se acolher, sabe? Se abraçar, assim, abraçar mesmo. Aquela coisa de se, do toque. Então, isso é algo que também eu fui aprendendo, fui buscar dentro da sexualidade, dentro do Tantra, fui buscar. Fiz uma formação, um retiro, né, com a Paula Fernanda do Tantra, e foi maravilhoso. Então, de Incrível. novo, estar entre mulheres, né, para a gente perceber assim, olha, o que eu sinto, você também sente, que fantástico, que foi se perdendo nessa vida muito individual que a gente leva. Então, a gente precisa voltar a ter essa coisa dos círculos, de estar juntas. Então, isso dei, engatei a primeira e fui até a quinta. Mas falando de coisas assim que eu observei em mim, Sim, né? maravilha, incrível. Silvana, olha, nossa, para mim é super enriquecedor ouvir tudo isso, né? Mesmo eu como homem, né? Para mim é um conteúdo assim, tem um valor na minha vida pessoal também, Uhum, sabe? E até mesmo quando você falou da Lua, eu me identifiquei, né? Então, assim, é importante também com que os homens também, né, quando encontram um conteúdo como esse, se abram também, né? Eu brinco sempre, né? Abrir a cuca para poder receber informação bacana que elucida a gente, né? Esse bate-papo ele era justamente para isso, para elucidar, né? Se trazer para nós o teu conhecimento, a tua história de vida que é marcante, né? E a tua alegria também que é marcante legal. e essa sabedoria, né, que você foi buscar. E o mais importante é isso. E como você foi buscar, e a gente já produziu esse conteúdo aqui para quem estiver buscando também. É como eu brinquei com você, né? Outras Silvanas também estiverem, né, buscando, se descobrindo, despertando para esses novos ideais, para essas novas formas de pensar, de trabalhar em si mesmo, né? Autopsicólogos, né? Somos autoterapeutas, autopsicólogos, né? Não desmerecendo o trabalho de quem faz, ou seja, dos terapeutas e dos psicólogos, mas primeiro também temos que ser nossos mesmos, porque uma horinha de psicologia, uma horinha no atendimento terapêutico ajuda, é maravilhoso, mas o restante do tempo a gente está com a gente mesmo. Então, por isso que eu brinco sempre. Sou psicólogo de mim mesmo, terapeuta de mim mesmo, muitas vezes cientista de mim mesmo, porque a gente Uhum. está constantemente ali se testando e passando por, enfim, a vida ela é uma roda da fortuna, não para, tá girando, girando, girando. Então a gente está o tempo todo, limpei uma mágoa, limpei um sentimento, eu estou me compreendendo melhor, eu estou me perdoando, eu estou me aceitando, ok, vai vir mais, Uhum. né? E é esse reciclar de coisas que torna a gente cada vez mais capaz de não acumular lixo dentro de nós mesmos. Silvana, eu vou te agradecer pelo nosso papo. Eu não sei Uhum. quanto tempo a gente tá. Eu morro de medo que o YouTube caia a live, depois eu não sei Na como é que eu verdade, a vou gente tem direito. mais 2 minutos. Olha, então,
Eu vou já me despedir e vou deixar você se despedir aqui também. Então, assim, quem assistiu até aqui, maravilhoso, né? Eu falei para Silvana, só vê até o final quem está preparado para a mensagem final. E assim é. Assim Né é. mesmo, Silvana? Obrigado. Obrigado vocês que estiveram aqui com a gente, né? Bênçãos do alto sempre, luz no caminho de todos vocês, né? Onde quer que vocês estejam, em que momento do tempo vocês estejam assistindo também esse conteúdo. Silvana, de novo, muita gratidão pela sua presença, pela sua amizade, pelo seu carinho. Obrigado, viu? De coração mesmo. Você é uma pessoa super especial na minha vida, né? Desde o momento que eu te conheci ali. Obrigado, viu? De coração. Gratidão, muito grata pelo convite, pelo espaço para falar do meu trabalho, da minha vida. Gratidão. Gratidão, Beth, pela presença. Muito grata. Gratidão, Silvio. Um beijo para Obrigada. todos vocês, para o Silvio, para a Débora, para todo mundo que entrou aqui, que está mandando aqui, né, a sua gratidão. Obrigado. Bom, Silvana, vou me despedir de você. Goodbye. A gente se vê na próxima live. Isso aí. Pessoal do YouTube, acessem a descrição do vídeo que eu vou deixar informações da Silvana aqui embaixo. Vou pegar com ela aqui contato para poder marcar consultas ou conhecer o trabalho dela, @ de Instagram. Para quem é do YouTube que está assistindo essa live, aqui embaixo você vai encontrar todas as informações da Silvana, ok? Para que vocês possam conhecê-la melhor. Então, um beijo grande, goodbye. A gente se vê aí, né, numa próxima live. Isso aí. Grande beijo. Tchau, tchau. Amor e luz, querida. Isso aí.